Agora à noite queremos ver o que nós podemos enfrentar no ano de 2021. O que o ano pode trazer para nós. Claro que nós não vamos ver tudo, mas vamos ter uma ideia do que vai surgir nesse ano para mim, para você, para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, mas especialmente para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no agir de Deus em favor da sua vida, da sua história, para aqueles que se colocam nas mãos de Deus, para que Ele possa atuar com o seu poder, com sua compaixão, com a sua graça, benfazeja, em favor das suas vidas, no sustento da vida, no cuidado da vida, na providência diante das necessidades que a vida traz. Quero voltar ao Salmo 126, quero ler os dois últimos versículos que nós não lemos ainda, o 5 e o 6. O povo está jubiloso diante de Deus, pela sorte restaurada, pelo livramento do cativeiro de 70 anos, pelo retorno a Jerusalém, por rever familiares e amigos e irmãos, por poder retornar ao templo, reedificar a cidade, restaurar a vida espiritual, a vida política da nação. O povo se ergue em cântico. Nesse cântico, no final dele, ele retrata algumas coisas comuns à vida dos judeus, com certeza que seria presente na história dos judeus a cada ano, e que ele vai estar presente na nossa vida nesse ano 2021 e a cada ano do nosso viver também. Então, quero ler versos 5 e verso 6 do capítulo 126 do livro de Salmos, esse capítulo que já lemos na abertura, os 4 primeiros versículos. A palavra de Deus, através do salmista, nesse cântico de romagem, vai nos dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É um texto bem conhecido seu e meu. Um texto de uma expressão muito preciosa para mim e para você, que pode nos apontar o que vem aí no ano de 2021. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, à vida da igreja, pela sua palavra que nos é revelada aqui nas Escrituras, e que o agir do Espírito Santo nos ilumine, nos ensine do querer do Senhor a nossa vida. A vida dos nossos irmãos também que estão em casa, cada um que acompanha este encontro pela Web TV, Sem Fronteiras, seu coração seja um coração cativo das Escrituras e atento ao falar do Senhor, à sua vida, à sua casa. Meus queridos, a primeira coisa que eu vejo que nós vamos encontrar, com certeza, nesse ano, é algo que encontramos também em 2020, em 2019, em 2018, vamos ter em 2021, e se Deus nos preservar com vida a cada ano que Ele nos der a graça de viver. É claro que nós esperamos sempre por boas notícias e por coisas boas, mas o Salmo é muito claro em dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O ano, ele sempre traz para nós sofrimentos. Houve muito sofrimento no mundo no ano de 2020, especialmente em razão da pandemia Covid-19 que nós ainda estamos enfrentando. Muitas pessoas enfermas, muita crise nas questões políticas e econômicas por causa do vírus, da pandemia, muitos problemas hospitalares, muitas enfermidades, inclusive para médicos, para os enfermeiros, para aqueles que estavam na linha de frente, estão do cuidado com a vida, com a saúde da população. Houve muito transtorno nas questões políticas, houve sofrimento, dor, pela questão do luto, pela questão das perdas. Semana passada, nós choramos a morte de um irmão nosso, ovelha do meu pastorado, no primeiro ministério que pude realizar junto à Igreja de Cristo, lá em Caparaó,
nas Minas Gerais, o Hamilton conheceu lá, a Ana conheceu lá, pode ser que até eles se lembrem, mas nós tínhamos um grande amigo, um grande irmão que vivia na nossa casa, chamado Vanderlei. Vanderlei é um rapaz, uns 10 anos no mínimo, mais novo que eu. E ele era aquele que ia lá em casa, ele morava na roça, no sítio, e a nossa casa era o lugar onde ele passava o seu tempo na cidade, quando ele vinha para os cultos, para os encontros da igreja. E ele às vezes tomava a Juliana nos braços, pequenininha ainda, e levava para a rua, e levava para a casa de outros irmãos, e dizia: eu vou sair com a minha irmã, enquanto vocês terminam aí os afazeres, as tarefas, enquanto você termina o almoço ou o jantar. E ele tomava a Juliana e ia, e a nossa casa era a casa dele lá na cidade. E ele foi acometido da Covid-19, lá na região mesmo, e ele faleceu semana passada, um rapaz que no máximo teria 40 anos, foi nossa ovelha, e nós fomos comunicados e recebemos essa notícia com muita tristeza, e rogamos de Deus consolo para a vida da Sandra, que é a sua esposa. Ele tem filho e filha, e 3 dias ou 4 dias depois faleceu o sogro dele também, médico, que acabou de ter sido eleito prefeito da cidade de Espera Feliz, para assumir o mandato agora dia 1º de janeiro, e não pôde assumir por causa da Covid-19, apesar de ser médico, e apesar de entender todos os riscos e saber de todos os cuidados necessários, e ele veio a falecer também. Então a Sandrinha perdeu o esposo e agora perdeu o pai, na mesma semana, em razão dessa pandemia. Acho que a morte nunca esteve tão perto da gente, tão próximo, a nossa vida, a nossa casa, do que nesse ano 2020. Parece estar espreita, né? Aguardando o momento oportuno para nos tragar. Por isso os cuidados, por isso a atenção é necessária, por isso é bom estar atento e tomar as ações que sejam próprias para o cuidado da vida nossa e do próximo, e da saúde dele e da nossa saúde também. Então é um ano que gerou bastante sofrimento, bastante luto, bastante dor, trouxe bastante perdas, trouxe bastante aflição para aqueles que ficaram doentes. Alguns irmãos da igreja também ficaram, alguns ainda estão se recuperando e vão vencendo a enfermidade, mas no momento em que ela chega, é claro que surge uma interrogação muito grande no coração, na alma de cada vida, né, de cada pessoa, né, para saber até onde essa enfermidade vai levar, né, na dor, no tratamento, no sofrimento, no cuidado necessário. Graças a Deus, Deus preservou a todos com vida aqui, e louvado seja o Senhor por esse cuidado tão grandioso para conosco. Então, irmãos, o ano que se inicia, ele vai trazer também sofrimentos para você, porque além da pandemia, há outras coisas que você sofreu, há outras preocupações que você teve, há outras razões que tiraram o seu sono, que perturbaram a sua alma, que afligiram o seu coração, que às vezes tirou de você aquela certeza de que tudo ia caminhar bem sempre, e aquele problema que você esperava resolver, que ainda não foi resolvido, e que se estende para 2021. Então o salmista, ele está certo de que a vida, ela é marcada por sofrimentos, por choro. Por isso que o texto diz: os que com lágrimas semeiam, e quem sai andando e chorando enquanto semeia. Está falando da realidade do sofrimento, da dor, do empenho que você tem que ter, do esforço que você tem que dar, das lutas que você vai enfrentar, do dia de calor que vai desgastar as suas energias, vai tirar o seu emocional, circunstâncias que vão tirar o seu chão, tirar as suas certezas, tirar as suas possibilidades, mexer na sua agenda, mexer no seu projeto, adiar os seus sonhos, seus planos. Todo ano somos assolados por algo que nos aflige, por lágrimas que vêm no rosto, por noites escuras de alma que atravessamos. Esses irmãos aqui do Salmo tinham passado pelo exílio,
tinham vivido o tempo da escravidão, tinham sido arrancados das suas casas, tinham sido levados para servir a outros povos, a outros deuses, tinham perdido a possibilidade de semear nos seus campos e semeavam para a colheita de outros celeiros. Agora eles estão de volta, estão contentes, estão felizes, estão gratos, estão reconhecidos do agir de Deus, mas estão conscientes, há outras lutas que vão vir, há outras coisas para fazer, há outras batalhas para batalhar, há outras dores e sofrimentos para enfrentar, há outras coisas. Umas cessam, umas se resolvem, outras surgem. Nós esperamos que se resolva a pandemia. Vamos aguardar do Senhor em 2021 o andamento de todas as coisas e os cuidados e a provisão que Deus vai trazer. Mas a verdade é que nós vamos continuar vivendo os sofrimentos, as lágrimas. Porque o sofrimento é fruto do pecado. Não havia sofrimento no Éden. Adão e Eva não sofriam nada lá. Não padeciam nada, não tinham um choro por causa de dor. Por padecer necessidades, não viviam necessidades. Mas no momento em que surge o pecado, surge a dor, surge o cansaço, surge o desgaste, surge a aflição para o ser humano. Porque o pecado traz o caos, o pecado traz o dano, o pecado traz a consequência. E o ser humano adquire uma natureza pecaminosa. Uma natureza que, conforme a palavra de Deus, em Gálatas 5, verso 16 a 24, vai mencionar como obras da carne. São ações, são sentimentos, são atitudes comuns à vida do ser humano. Atitudes, ações pecaminosas. Da maldade do coração humano, da perversão do coração humano, da inclinação do ser humano para aquilo que é errado, para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso, para aquilo que é imoral, para aquilo que é contrário ao querer e à vontade de Deus. Enquanto existir a maldade, a violência, a cobiça no coração humano, a soberba, enquanto existir esses sentimentos de corrupção, esse sentimento de ganância, os danos do pecado vão ficar presentes na história e vão afligir a nossa vida. E vão atingir a nossa casa. E vão, de alguma forma, prejudicar a nossa história. E vão causar nos nossos olhos as lágrimas. Porque o pecado é presente, e o pecado faz isso, ele gera esses danos, e ele traz essa preocupação, e ele promove a morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós vamos ter que lidar com as perdas. Que tanto nos fazem chorar. Como em 2020, em razão da pandemia ou de outros motivos, outras causas. Então essa é uma certeza para nós, é uma notícia que o salmista nos traz, que o salmista nos lembra. O ano de 2021 vai existir sofrimento, alguma coisa que vai afligir você, que vai atingir a sua casa, que vai roubar o seu sono, que vai exigir consolo, conforto, cuidado de Deus para você e para mim. Mas há outras verdades que eu quero relembrar, para que nós não fiquemos aqui fadados à tristeza, ao desânimo. E a outra verdade é que vai existir colheitas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Assim, dor e sofrimento, há exigência de empenho, de dedicação, há o desgaste, mas há resultados, há colheitas. Deus promete dar ao ser humano colheitas. Há na Bíblia muitos versículos que falam de um Deus que garante o resultado do trabalho das nossas mãos. Há, por exemplo, o ensino de Deus ao nosso coração, à nossa vida, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, ensinando para mim e para você, de que o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação na produtividade, no Senhor não será vã.
Quando você trabalha e se empenha em favor da sua vida conjugal, da harmonia, da paz, do cuidado do seu cônjuge. Quando você se empenha em favor da sua família, na instrução dos seus filhos com respeito à fé, com respeito ao querer de Deus, na dedicação que você dá a eles, na forma como você se dedica e dedica recursos para que possa investir no futuro da sua casa, do seu filho, da sua filha, fazendo por eles o melhor que você pode, confiando de que aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor vai completar, porque assim o Senhor completa e abençoa o trabalho das nossas mãos. Quando você se empenha no estudo com vista a alcançar algum propósito, a realizar e a participar de algum curso, ou concurso, ser aprovado em algum concurso, no momento certo, no tempo devido, o Senhor abre para você a porta e dá resultado do seu trabalho, do seu empenho nos estudos. Lá na sua empresa, lá no seu ambiente de trabalho, quando você pensa nas promoções, quando você pensa no reconhecimento por aquilo que você faz, quando você se empenha buscando bons resultados, boas colheitas, na sua dedicação quanto ao trabalho que você realiza, isso tudo é o semear da nossa vida. É o empenho, é o esforço, é a dedicação, é o trabalho que realizamos, no propósito de quê? De alcançar algum resultado, de alcançar algum objetivo, de realizar algum sonho, de completar algum projeto, que nós iniciamos, que um dia nós colocamos diante de Deus e começamos a trabalhar, para que ele se tornasse uma realidade para nós. Então, quando nós falamos de semeadura para a colheita, eu acho que tem pelo menos duas verdades que eu preciso lembrar vocês. Primeiro é que há um alerta de Deus quanto àquilo que nós semeamos. E você vai encontrar em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 a 10, e eu quero ler com você, por isso eu peço que você abra a sua Bíblia aqui ou em casa. Gálatas capítulo 6, verso de 7 a 10, um alerta de Deus quanto àquilo que semeamos. Em razão das leis da semeadura e da colheita, leis que não mudam, leis que se estabelecem, que se estabeleceram por Deus. E o Senhor Deus vai dizer então ao homem e à mulher, e à criança, e ao jovem, ao adolescente, e ao ancião, que entende que a sua vida é um semear constante, em busca de colheitas. Ele vai dizer então na palavra de Deus, a partir do verso 7 do capítulo 6, da carta de Paulo aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Primeiro, alerta. Cuidado com aquilo que você semeia. Se você semeia perversão, maldade, fofoca, iniquidade, violência, você vai colher o resultado dessa semeadura. E o resultado da semeadura nunca é na mesma proporção, no mesmo tamanho daquilo que se semeia. Nós não semeamos 1 grão de milho para colher 1 grão de milho. Nós semeamos 1 grão de milho para colher algumas espigas cheias de grãos. Então ela vem numa intensidade maior. Se em algum momento nós semeamos maldade, nós vamos colher maldade intensa, ou corrupção, ou injustiça, ou intriga, ou confusão. Então, quando pensamos de que, de fato, nós estamos como seres humanos e temos mais um ano para semear, devemos pensar em que tipo de semente, que tipo de coisa nós temos semeado na vida da nossa casa, na vida do nosso amigo, na vida do nosso vizinho, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso colega de trabalho. Que tipo de sentimento? Que natureza tem essa palavra?
se ela é boa ou se ela é má, se ela é para construir ou para destruir, porque na medida da semente que nós semeamos, nós colhemos, mas não na mesma proporção, sempre multiplicado, sempre em maior intensidade. Então esse é o primeiro alerta quando pensamos que somos semeadores, saímos a semear, chorando, semeando. Cuidado com aquilo que você semeia por aí, porque há um ditado muito correto, popular, mas correto: quem semeia vento não colhe vento, colhe tempestade. A intensidade é maior. E a orientação de Deus é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que seja feito a você, pelo contrário, ame ao seu próximo como a si mesmo, faça para ele, para ela, da maneira como você gostaria que fosse feito a você. Mas às vezes nós somos tomados pelo nosso coração pecaminoso e gostamos de instigar um pouco a maldade do nosso coração e semeamos um pouco de mal, um pouco de violência, um pouco de perversão, um pouco de maledicência por aí. Então esse é o primeiro alerta quando pensamos na colheita, porque ela vem num retorno, uma colheita grandiosa, até para o mal. O segundo alerta é exatamente o que, contrário disso, semeie coisas boas, semeia dos frutos do Espírito, por exemplo, paz, amor, paciência, esperança, domínio próprio, persistência, harmonia, perdão, compaixão. Ao contrário das ações pecaminosas que o nosso coração é tentado a realizar, mas que vem da ação do Espírito de Deus em nós, que nos tornando novas criaturas, traz esses dons do Espírito, esses dons da parte de Deus, porque Deus sabe que esses sentimentos, essas ações vão produzir coisas boas. Se você vê o seu próximo, se dedique, se empenhe na prática do bem, daquilo que é bom para ele, daquilo que é bom para a cidade, daquilo que é bom para a família. E o que é bom para a família é a justiça, é a paz, é o amor, é a tranquilidade, é a compreensão, é o perdão. Então o Senhor Deus quer que entendamos essas coisas, saiamos para semear, mas semeemos aquilo que é bom, porque vai voltar numa proporção muito maior de paz, de alegria, de compaixão para nós, de amor. Por isso Deus semeou tanto na nossa vida, e por isso Deus semeou em Cristo Jesus em favor de nós o amor, a fidelidade, a graça, o perdão, que nós celebramos quando nos assentamos à mesa, quando partimos do pão, como tomamos do cálice, como dizendo que somos participantes dessa nova aliança, desse novo acordo, que nos agracia e que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Então a segunda coisa que vai acontecer com certeza para você nesse ano, são colheitas. Dependendo da natureza da semente, colheitas agradáveis, colheitas boas. O povo de Israel está seguro daquilo que ele precisa semear, por isso que ele fala: voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Essa é a terceira verdade de algo que vai acontecer com certeza para você e para mim nesse ano, porque o ano de 2021 eu espero que traga para você júbilo, alegria. Existe o tempo do sofrimento, o tempo do empenho, o tempo da dedicação, o tempo da semeadura, mas que o resultado para você seja alegria, seja júbilo. O termo júbilo aqui, nesse texto, é exatamente aquele que salta de alegria, que pula de alegria, que não se contém de tanta alegria, e salta, e pula, e sai pelas ruas, saltitante, alegre, sorrindo, contando os feitos de Deus, como aqueles que
que se encontraram com Cristo e receberam da sua graça, e alguns deles Jesus disse: olha, não dizei nada a ninguém, mas eles não se aguentam, e eles saem pelo caminho afora, glorificando a Deus, saltando de alegria, de júbilo, pela graça, pela bênção que receberam. Quem não quer viver um 2021 onde possa saltar de alegria pelos resultados alcançados? O salmista está dizendo para mim, para você, que isso é possível, se nós cuidarmos da semeadura que fazemos. Voltamos com os nossos feixes, glorificando a Deus pelos resultados alcançados, saltando de alegria. Se você deseja uma verdadeira alegria, você primeiro tem que se colocar diante de Deus, em Cristo Jesus, que é a fonte de toda alegria, para qualquer ser humano, dentro de qualquer situação, circunstância, em qualquer ano, seja diante do desafio que tenhamos que passar, que enfrentar. O Senhor Deus nos enviou a Cristo. Cristo viveu entre nós como Emmanuel, como nós já cantamos aqui, como a Salete bem nos lembrou. Ele veio habitar entre os homens. Ele sabe do dano que o pecado causa à história da humanidade, de quanto ele o aflige, de quanto ele o fere, de quanto ele maltrata o ser humano. Por isso ele venceu os nossos pecados na cruz do Calvário, assumiu a justiça de Deus, pagando a culpa que era minha, que era sua, para que os danos do pecado, os prejuízos do pecado pudessem ser evitados, para que nós pudéssemos ser salvos de todo o dano do pecado, inclusive do salário do pecado, que é a morte, eternidade sem Deus, excluídos, destituídos da glória de Deus. Ele age em nosso favor, Ele vem ao encontro da nossa vida, Ele nos trata com misericórdia, apesar do nosso pecado, apesar da nossa infidelidade, Deus se mantém fiel, porque Ele quer nos ver saltar de alegria, saltar de júbilo. O Senhor quer que você creia em Cristo, que você confie a Ele a sua vida, que você faça dele o Senhor da sua história, que você use dos seus anos, dos seus dias, para glorificar esse nome excelso, que te amou de forma grandiosa na cruz, que não poupou o seu sangue, antes se entregou por nós e derramou o sangue que nos purifica de todo pecado, para se tornar o nosso Salvador, para se tornar o nosso Senhor, para se tornar o alvo da nossa fé, do nosso proceder, do nosso caminhar, para encontrar em nosso coração obediente, porque é dele que vem a alegria verdadeira, a alegria do novo filho, da nova filha, daquele que nasceu de novo, daquele que nasceu para viver e gozar da vida eterna. Alegria daqueles que sabem que a vida terrena, nas aflições terrenas, são passageiras, porque nós somos como aqui, peregrinos que caminham na direção do céu, e o céu sim é vida eterna, é vida de gozo, é vida sem fim, é vida sem pecado, é vida sem choro nem ranger de dentes, é ali que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, e vai fazer cessar toda aflição, todo sofrimento que antes nós vivíamos em razão dos nossos pecados. É para aqueles que se tornam filhos de Deus, herdeiros dos céus, pela sua fé em Jesus. Nesse coração, nessa vida, nessa história, há uma alegria verdadeira, que se manifesta nos nossos dias aqui, nos nossos anos. A alegria de viver para o Senhor, a alegria de viver com o Senhor, a alegria de saber que a bênção maior o Senhor já reservou para nós. Não tem nada que tira, nem coisas do tempo presente, nem coisas do tempo por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode tirar de nós a alegria que nos vem do amor de Deus que nos alcançou em Cristo na cruz do Calvário, que fez de nós filhos seus, que nos deu vida quando nós estávamos mortos. Quando você não se lembrar de nenhum feito de Deus na sua vida, na sua história, naquela semana, naquele dia, se é que você consegue não se lembrar de nenhum, porque só pelo fato de você ou eu estarmos vivos, é porque Deus tem sustentado a nossa vida, com o ar que respiramos. Mas se você não se lembrar
lembre-se dessa bênção, daquele que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nos danos do pecado, não viva a eternidade de dor e sofrimento, maior, mais intensa ainda do que a dor e o sofrimento que vivemos aqui, mas experimente do gozo, da paz perene, daqueles que vivem com o Senhor e reinam com o Senhor para todos sempre, sem aflição, sem pecado, sem angústia, sem dor, sem tristeza, para todos sempre. É possível viver com alegria diante de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, falando da graça de Deus que nos assiste na cruz, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque essa é a alegria que vem da certeza, não que nós somos bem-sucedidos financeiramente, ou nos nossos cargos, nas funções que exercemos, ou porque a nossa família está em paz, mas porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ao momento que Cristo fala isso aos seus apóstolos: não vos alegrai-vos, não expressai júbilo, porque os demônios vos submetem. Porque vocês estão podendo demonstrar poder sobre as hostes inimigas do maligno. Mas alegrai-vos porque vocês têm os vossos nomes escritos no livro da vida. Isso é o motivo real. Não é em razão daquilo que a gente faz, não é em razão daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente se torna, nem mesmo das colheitas que a gente recebe aqui na terra, mas em razão daquilo que Deus já reservou para nós nos céus. Pela vida que Ele já nos deu, a nova vida, faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. É nisso que nós devemos confiar, é em razão disso que nós devemos nos alegrar. Então, irmãos, mesmo que venha sofrimento, mesmo que venha dor, mesmo que venha algo que aflige o seu coração, que roube a sua noite de paz e bom descanso, e te traga, quem sabe, aflição e choro, não se esqueça de semear. Semeie coisas boas, semeie boas sementes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes pelo abençoar da mão de Deus, que há de multiplicar aquela semente de paz, de justiça, de alegria, de honra, de contentamento, de perdão, de compaixão, se compadecendo e cuidando de você, da sua casa, do seu plano, do seu projeto. Alegria que vem do Senhor, alegria por sermos filhos do Senhor, alegria por saber que Ele ouve a nossa prece, alegria por perceber que Ele se importa, alegria ao termos a consciência de que Ele trabalha em nosso favor, de que Ele manifesta para nós bondade, de que a cada manhã se renova a sua misericórdia e a sua graça na nossa vida, na nossa história. Alegria porque Ele nos vê como filhos, como herdeiros do reino, porque Ele nos alcançou e Ele nos tornou assim. Não nos tratou segundo o nosso pecado, segundo a nossa iniquidade, mas segundo a sua muita graça. Alegria para o ano de 2021, na certeza de que Deus abrirá janelas nos céus e trará das suas bênçãos sem medida sobre nós, fazendo por nós, fazendo em nós, fazendo através de nós, mais do que pedimos ou pensamos nas nossas preces, nas nossas orações, pelo seu grande amor e poder que em nós habita. Esse é o tempo da nossa intercessão, da nossa confiança, da nossa certeza de que os sofrimentos podem ser maior do que a minha força, maior do que a minha possibilidade, mas jamais será maior do que o nosso Deus. Pode estar além daquilo que eu tenho para dar, para oferecer, mas nunca vai estar além daquilo que Deus pode fazer por mim ou por você. Sempre está dentro da provisão de Deus, do agir de Deus. E aquilo que foge do meu controle, está no controle do Senhor soberano. E é nessa confiança que nós seguimos, é em razão dessa confiança que nós semeamos,
na certeza de que de Deus virá as colheitas, as boas colheitas, que levará o nosso coração a júbilo, que nos fará saltar de alegria ao contemplar o agir de Deus sobre nós.